A todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de grande alegria estar aqui. Quero saudar também você que está prestigiando este congresso através da internet e saudar a todos os irmãos das igrejas batistas bíblicas no Brasil. Sejam bem-vindos a Manaus. Vejo que eu sou o segundo manauara que está aqui palestrando, não é? O pastor da igreja batista em Dom Pedro foi o primeiro e eu o segundo. E digo a vocês, é muito bom ver vocês aqui e saber que vocês vieram a Manaus e estão satisfeitos por estar aqui. Ainda há pouco o pastor dirigente estava dizendo, não é? Do calor, é verdade, aqui é calor, aqui é quente. Mas nós também somos aquecidos em receber vocês. Sejam bem-vindos. Gostaria de convidar todos que aqui estão a ficarem em pé em reverência à palavra de Deus. E hoje, como nos foi dito, vamos falar a respeito da perseverança na pregação bíblica. Portanto, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 1 a 6. 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versos 1 a 6. Segunda Coríntios, no capítulo 4, dos versos 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendemos a nossa consciência, a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo na face de Cristo. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. Eu peço a Deus que ela possa entrar nos nossos corações, nos ensinando o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder. Ó Senhor, abençoa as nossas vidas aqui, nos alimenta, Senhor, nos dá aquilo que precisamos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por esta comunhão que nós temos com os irmãos. Nos ajuda em tudo, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Muito obrigado. Amados, uma das razões pelas quais Paulo escreve a carta aos 2 Coríntios é explicando para nós por que ele estava sendo atacado com relação aos judaizantes, ou seja, pessoas que estavam vivendo para o judaísmo e queriam que ele mudasse a característica de pregação dele. No entanto, mesmo assim, através dessa perseguição, ele continuou pregando a Cristo. E não é diferente hoje. Uma das questões, ou um desafio, um dos maiores desafios que nós temos como ministros de Cristo, é pregar este Jesus Cristo. Mesmo em situações nas quais nós estamos vendo. Não é à toa que nesses últimos dias nós temos ouvido homens falando a respeito de como nós devemos continuar pregando. E porque o evangelho, ou um pseudo-evangelho que está existindo, nos deixa até mesmo assustados. Pois este evangelho é cheio de igrejas cheias, mas cheios de quê? Onde está a verdade? Onde estão aqueles que irão continuar pregando a verdade? Onde estão aqueles que vão ficar com Cristo? Já ouvimos a respeito de pessoas que estavam preocupadas com o inchaço da igreja. Será mesmo que eu devo pregar?
Será que aquela igreja que está ao lado mais cheia é a igreja que detém a verdade? Em meio a isso, irmãos, Paulo, ele sofreu o mesmo que nós. E hoje eu quero trazer para vocês 3 razões pelas quais nós devemos continuar perseverando, pregando a palavra da verdade. A primeira, e olhando com base nos textos de Paulo, a primeira, perseverar pregando sem desfalecer. É fácil desfalecer em meio a tudo que está acontecendo. Você e eu temos desfalecido. Muitas vezes nós vemos e ficamos olhando, será que eu vou continuar pregando esse evangelho? Será que esse evangelho é verdadeiro? Será que eu tenho que continuar com isso, com esta igreja? Veja o versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Digo a vocês, irmãos, digo a vocês, missionários, digo a vocês, irmãs, esposas de pastores, que têm cuidado das crianças, das mulheres da igreja, não desfaleçam, não parem, continuem. A pregação não deve ser pesada para nós. Há muitas coisas que nos fazem desfalecer. Sim, de fato, o homem natural não é capaz de suportar o que o ministro do evangelho suporta. Pressão, pregação. Mas é Cristo que vai nos abençoar. As provações pela parte do mundo são diversas. Todos os dias nós temos que olhar para este mundo e ver por que o mundo está nos pressionando. Mas eu digo a vocês, nós temos que continuar. Lembremos de como as pessoas desqualificaram o próprio Senhor Jesus Cristo, falando com que a obra que ele vinha fazendo era algo que não prestava, era algo que não iria funcionar. Veja, se você puder, abra sua Bíblia, em Mateus no capítulo 11, versículo 19. Olha como foi que eles qualificaram a Cristo. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por meio de suas obras. Não conheço nada mais difícil do que suportar as provações de homens mundanos e abastados, que não querem o evangelho. Mas digo a vocês, o evangelho pode e transforma a vida dessas pessoas. Eles interpretam como uma condenação de todos os nossos esforços para salvá-los, dizendo que o que nós fazemos é algo que não tem valor. Muitas vezes desfalecemos quando pessoas abandonam o nosso ministério. Outros se desanimam como as igrejas estão cheias de incrédulos, pessoas que estão ali na igreja, mas não têm a verdade. Amados, estas coisas não devem nos fazer desfalecer. Veja, olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9. Veja o que diz, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Apesar de tudo isso, não desfalecemos. É fácil sucumbir, mas você não deve fazer isso. Não pense em abandonar o evangelho. Não pense em abandonar o que Cristo lhe deu. Não vislumbre um outro evangelho, e daqui a pouco eu vou falar a respeito dele. Não vislumbre a grama do vizinho, que aparentemente deve ser melhor do que a sua. Não vislumbre isso. Pelo contrário, olhe para Cristo. Apesar de tudo isso, nós não desfalecemos. Mas por quê? Porque é muitíssimo abençoado pregar a Cristo. Ora, que palavra nos foi dada? Ora, que ministério nos foi dado? Algo celestial, irmãos.
Somos ministros de Cristo. Somos embaixadores do seu amor. Somos embaixadores da mensagem que transforma o mundo. Que privilégio é esse? Na realidade, queridos, nós não temos ideia do valor que nós temos. Nós não temos ideias do que Cristo pode fazer conosco. Pessoas que não são nada para o mundo, mas que são tudo para Ele. Eu fico admirado em ver pessoas gastando as suas vidas aqui no interior desse denso estado, as quais ninguém dá nada. Eis ali eu estou olhando agora para ele. Eis o irmão Abraão, nosso missionário aqui no Amazonas. Ninguém dá nada por ele, mas eu vou dizer para você, ele é abençoado porque ele é um ministro de Deus. Veja, querido, porque é uma bênção servir a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 1 e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que é que você está pregando, meu irmão? O que é que você está pregando, meu pastor? Você é um servo de Cristo, então pregue a Cristo. Todo pastor que persevera na pregação, ele persevera, como o versículo 2 fala, na santidade. Obviamente, todos os pastores que aqui estão sabem o que é a santidade. Uma separação. Onde você foi separado para ser santo, e não só para ser santo, mas viver uma vida santa. Viver uma vida que transforma o mundo, ser a luz e o sal nesta terra que está perdida. Nós sim, temos esse poder de transformar, porque esse poder não vem de nós, mas ele está em nós. Veja o versículo 2, parte 1. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não roube a santidade de Deus. Não brinque com as coisas do mundo. Prega a palavra. Não queira ser uma pessoa que tem raízes neste mundo somente. Olha para cima, olha para Deus. Porque Deus vai te abençoar. Não flerte com o mundo, meu irmão. Esteja preocupado com a santidade do Senhor. Não procure coisas neste mundo, mas procure as coisas celestiais. Existem ministros que estão no seu exterior de forma tão aparente, reluzente, mas por dentro não tem santidade. Existem pessoas que se dizem ministros do Evangelho, mas que na realidade não têm vida interior, não têm Cristo. Creio que não podemos pregar se temos um coração mau. Porém, já fomos à fonte e já fomos purificados, porque nós somos de Cristo. Segunda coisa que nós podemos ver aqui, preguemos não utilizando astúcia. Veja, eu não sei se você tem no seu coração o desejo de engrandecer-se, de se tornar você uma pessoa grande, mas eu quero que você entenda, deixa o Senhor ser grande na tua vida. Deixa Ele crescer, deixa Ele aumentar, e você, meu irmão, diminua, porque assim você não vai ser um camarada ou um pregador que tem algo em astúcia no seu coração. Tenho receio de que muitos ministros utilizam enganosamente o Evangelho com fins próprios. Não faça isso. Não tenha no Evangelho uma fonte de renda. Pelo contrário, leve este Evangelho porque ele tem poder. Entenda que o Evangelho não vai deixar fazer você uma pessoa melhor, da forma que você está pensando financeiramente ou não. Pelo contrário, isso não é bom. Não entenda que o Evangelho vai te tornar rico, famoso. Pelo contrário, o Evangelho deve pregar a Cristo, deve exaltar a Cristo nas nossas vidas. E o Senhor vai fazer a obra.
Terceira coisa que nós podemos ver: preguemos não adulterando a palavra de Deus. Seria pregar falsificando a mensagem, colocando ou tirando algo que não contém. É muito, muito complicado, queridos, nos dias de hoje, viver dessa forma. Temos que vigiar muito no que nós estamos falando para as pessoas, para que não adulteremos essa palavra. Ela deve ser a palavra que salva. Ela não é algo que nós podemos manipular, ela não é algo que nós podemos colocar ou tirar, mas ela deve ser íntegra. Veja por quê nos foi advertido, não é? Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Você viu o perigo de adulterar a palavra? O perigo de manipulação própria? O perigo de colocar algo que não está aqui? Então nós temos que vigiar. Veja, chegamos ao segundo ponto a respeito da perseverança na palavra de Deus. Perseverar na pregação do Evangelho de Jesus Cristo como o Senhor. Ele é o Senhor. É a Ele que nós devemos exaltar. É a Ele na qual nós devemos nos prostrar. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Ora, há duas coisas evidentes nesse tipo de pregação. Não pregamos o que vem de nossas mentes, mas a verdade sobre a obra de Cristo. Eu vou já falar para você porque nós devemos cuidar nisto. Quando eu me converti, os pastores falavam muito a respeito do progresso da apostasia. Vou perguntar, quem aqui já ouviu falar a respeito do progresso da apostasia lá atrás? Levante a sua mão. Eles falavam, muito obrigado, eles falavam, eis que vem o progresso da apostasia. E eu digo a vocês, ele já chegou faz tempo. Ele já está entre nós. A apostasia já está entre nós. Ela não vem, ela já está aqui. E há muitos apóstatas que estão deixando a verdade, em detrimento ao que os nossos pais na fé falavam antes. A Bíblia sempre nos disse, talvez nós nunca verificamos, mas existe um pseudo-evangelho sendo pregado. Eu vou mostrar para vocês coisas interessantes, na quais há obras de Deus e obras do inimigo. Veja, permita-me falar a respeito desse pseudo-evangelho, um outro evangelho, o evangelho falsificado. Satanás não é iniciador, ele é imitador. E desde o princípio ele quer ser aquele falsificador. Portanto, ele tem, eu não posso nem merecer, nem falar assim evangelho, mas ele tem um esquema dele, porque o evangelho é uma palavra tão linda, as boas novas de salvação. Consideremos então, Deus tem um filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. De modo similar, Satanás tem um filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Existe uma trindade de maneira semelhante, existe a trindade do mal. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Lemos nas escrituras a respeito dos filhos de Deus. Lemos também do filho do maligno, Mateus no capítulo 13, versículo 38. Deus realmente realiza em seus filhos tanto o querer como o executar a sua boa vontade. Somos informados que Satanás tem também o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, 2. Existe o ministério da piedade. 1
Timóteo capítulo 3, versículo 16. Também existe o ministério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2,7. A Bíblia nos diz que Deus, por meio dos seus anjos, sela os servos na sua fronte, Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Aprendemos igualmente que Satanás, por meio dos seus agentes, coloca uma marca sobre a fonte dos seus servidores, Apocalipse 13 e 16. As Escrituras nos revelam que existe o Espírito o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. De maneira semelhante, Satanás possui as suas profundezas. Apocalipse capítulo 2, versículo 24. Cristo realiza milagres, Satanás também pode fazê-los. 2 Tessalonicenses 2 e 9. Cristo se assenta no seu trono de maneira semelhante, Satanás também tem seu trono. Apocalipse 2,13. Cristo possui uma igreja, Satanás tem a sua sinagoga. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Cristo é a luz do mundo. De modo semelhante, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11 e 14. Cristo designou os seus apóstolos. Satanás também possui seus apóstolos. 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 13. Tudo isso nos revela que existe um esquema de Satanás. De forma astuta e sutil, este plano já vem sido realizado há muitos anos. E hoje ele se revela, ele está entre nós. Um pseudo-evangelho que tem sido pregado. Um pseudo-evangelho que não leva o homem a Cristo, mas leva o homem a si. A pregar o homem, a exaltar o homem. E é esse perigo que nós temos que ter. Este perigo que nós temos que vigiar para que nós não façamos isso. Antes, pelo contrário, preguemos a Cristo, porque é Ele que nos salva. Entenda isso. Veja como é que nós estamos fazendo. Olha o que nós estamos fazendo. Agora sim, eu posso falar de como o verdadeiro evangelho é pregado. Veja o que João Batista disse em João capítulo 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem ele anunciava? O Cordeiro de Deus, Cristo. Da mesma forma os apóstolos falaram, Atos capítulo 10, versículo 39. Observe comigo. E a nós mesmos, testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Lembre-se de Filipe, em Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe, descendo à cidade da Samaria, anunciava-lhe a Cristo. Foi exatamente isso que o apóstolo João também testemunhou em sua primeira carta. Capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvindo, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O que você tem pregado? Este deve ser o início, o meio e o fim da pregação do Evangelho. Cristo. Prega Cristo, meu irmão. Não prega outra coisa, não. Ah, pastor, mas se eu começar a pregar somente Cristo, a igreja não vai crescer. Para com isso. Tire isso da sua mente. Prega a Cristo. Vocês que aqui estão nesse salão, eu peço uma coisa para vocês. Orem por pastores que preguem a Cristo. Vocês que estão me ouvindo, estão me vendo através dos meios de comunicação, orem por pastores que preguem a Cristo. Que os nossos corações estejam voltados a Cristo. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Cristo
É o que está em nosso meio, entre eu e Deus, entre você e Deus. Ele é o meio. Ele é que deve ser exaltado. Por que devemos fazer isso? Porque só o Evangelho é a única mensagem capaz de vivificar o mundo. Não há outra mensagem que traz vida. Não há ninguém que possa tirar o homem das trevas, a não ser Cristo. Observe, um pastor ele pode pregar uma vida toda a respeito do juízo, mas ele não pode tornar as pessoas santas. Mas digo a vocês, preguem a Cristo e Ele vai salvar. Você pode ter me interpretado mal com relação a pregar a santidade, mas Ele, o pastor, tornar as pessoas santas. Não é o que vem do pastor, mas é o que está no pastor. É aquilo que foi colocado em mim e em você, Cristo. Não preguemos a nós mesmos, e sim a pessoa de Cristo. Creio que todos os ensinadores mundanos pregam a si mesmo, pregam as suas filosofias, pregam as suas convicções, fazem deste evangelho tão santo um circo, gracejando da palavra, brincando com algo sério, uma responsabilidade que nos foi dada. Mas se você olhar para a vida de Cristo, você vê que Ele não teve tempo para ficar brincando de ser crente, de ser Cristo. Ele foi Cristo. Ele morreu por mim e por você. E Cristo é o Senhor que nós devemos louvar, e não ao homem. Mas, se pertencemos a Cristo, Ele nos fará pregar a respeito da sua própria pessoa. Por quê? Porque nós falamos daquilo que nós temos visto e ouvido. É interessante, querido. A Bíblia nos relata e diz: a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Cristo, você vai falar de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, no capítulo 1, e os versículos 1 e 2. 1 João, capítulo 1, verso 1 e 2. Observe. Ora, o que era desde o princípio, o que temos visto e o que temos ouvido, aliás, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunhos. Vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. O que eu e você devemos pregar? A manifestação de Cristo em nossas vidas. Estes homens foram testemunhas oculares do que Cristo fez. Eles pregavam Paulo, eles pregavam Apolo, eles pregaram João, eles pregaram Pedro? Não, eles pregaram Cristo. Esse é, portanto, o nosso dever, o dever de pregar a Cristo. Por fim, estou chegando ao terceiro ponto importante para nós nessa manhã. Perseverar na pregação, anunciando a Cristo através das nossas experiências pessoais. Você pode pensar: pastor, ainda há pouco o senhor falou que nós não podemos pregar a nós mesmos. De fato, mas nós devemos pregar o que Cristo fez em nós. E como Ele fez, manifestando e refletindo a glória do Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, veja. Porque Deus, e disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eis aí a revelação. O que isso indica? Queridos amados irmãos, existem muitos ensinadores, acredito eu, estão errados, que não pregam com base nas suas próprias experiências e que foram colocados no Evangelho, mas não conhecem a Deus. Conhecem todas as ciências do mundo, mas não conhecem o que Deus fez na sua vida. Pregam, mas são vazios. Pregam para satisfazer o homem, mas não satisfazem a Deus. Estão fora do plano de Deus. Pregam um Deus que não conhecem. É possível, pastor, fazer isso? Claro. Como exemplo, eu gostaria de citar Balaão, que falou sobre uma estrela que nunca viu. Abra sua Bíblia comigo em Números, no capítulo 24, versículo 17. Números 24 e 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro e ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Prega o que não sabe. Prega o que não conhece. Prega o que não vive. Não vive em santidade. Não vive em conhecimento. Não vive em comunhão com Deus. Então não pode pregar a Deus. Ele só vai falar daquilo que lhe interessa, dos seus próprios conhecimentos, das suas próprias ambições, mas ele não vai pregar o Evangelho da verdade. Triste é, mas isso ocorre hoje. Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Digo a vocês, muitas igrejas estão cheias, inchadas de pessoas que nunca ouviram de Cristo, nunca ouviram da cruz, nunca ouviram do perdão, nunca ouviram do verdadeiro amor de Deus. Estão fora do plano de Deus. Entretanto, nós podemos ver o que Paulo falou de si mesmo, da revelação que ele teve. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 9, versículo 3 a 6. Atos, no capítulo 9, dos versículos 3 a 6. Um texto bem conhecido, não é? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Querido, essa revelação não foi uma revelação mecânica. Esta revelação não foi uma revelação com os olhos carnais. Esta revelação foi o próprio Senhor Jesus se manifestando a Paulo. E essa revelação mudou a vida deste homem de todas as formas. Veja, você observou comigo, até o próprio nome dele, Saulo, fora mudado para Paulo. Uma transformação completa. E é essa transformação a qual nós devemos nos atentar. Deus lhe deu um verdadeiro, divino e espiritual conhecimento do poder, do amor e da beleza de Cristo, a fim de que Paulo pregasse somente o Senhor Jesus Cristo. Foi isso que o capacitou a pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Foi isso que o fez permanecer sem temor diante de todos aqueles que estavam querendo tirar a sua vida.
Observe onde se inicia a conversão: na revelação de Cristo às nossas vidas. Então nós somente podemos pregar quando nos é revelado o amor de Deus, quando nos é revelado o Senhor Jesus, quando nos é revelado aquele que nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Peço encarecidamente mais uma vez que cada membro de nossas igrejas e nesse auditório e as pessoas que estão na internet orem por pessoas que pregam aquilo que Cristo fez em nossas vidas, de forma a transformar este mundo que ainda está nas trevas. Disse Deus: haja luz, e que essa luz possa iluminar todo o coração. Meus amados irmãos, só aqueles que vivem e veem a Cristo são capazes de fazê-los conhecidos. Só aqueles que têm a água da vida, podem fazer com que outras pessoas se santifiquem através dessa água. Orem então para que tenhamos pastores perseverantes até que Ele venha. Digo a vocês: Maranata. Você pode dizer, aliás, todos vocês podem dizer Maranata? Vamos lá então, bem alto. Ora vem, Senhor Jesus. Até que Ele venha, continuemos pregando a verdade. Então, até que Ele venha, perseveremos. Não abandone o Evangelho. Não sucumba às coisas deste mundo. Não olhe para o inchaço do pseudo-evangelho. É estratagema de Satanás. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno. Prega a palavra. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Aliás, pela tua palavra. Obrigado pela tua obra. Obrigado pela tua pessoa, que é, Senhor, o centro das nossas vidas. Que é, Senhor, aquilo que nós temos pregado. Nos comissiona cada vez mais, Senhor, para que perseveremos pregando a tua palavra, para que o teu amor seja reconhecido através das nossas vidas, através das nossas atitudes, e que possamos, ó Deus, continuar perseverando até que o Senhor venha. Papai, vem. Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos esperando-te. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. No nome de Jesus. Amém.